Até a pomba é sem mimimi, que quer entrar no frame da bela sinfonia de ideias. Por onde anda sem mimimi no dia de hoje? Aqui, na Ponte das Mentiras, na cidade de Sibiu, na Romênia. Essa cidade que foi, na verdade, nomeada a cidade mais importante culturalmente da Europa no ano de 2007. É uma cidade muito histórica, com diversos edifícios bonitos. Acabei de sair do museu agora da cidade, um museu incrível, com quadros de mais de 400 anos, feito a tintura a óleo, muito bonito. Outro fator relevante desta cidade é que talvez você já tenha ouvido falar dos Olhos de Sibiu. Os Olhos de Sibiu, que são essas janelas que foram feitas na cidade, como existe uma aqui na minha frente, talvez você tenha visto também no começo do vídeo. Se você não viu, volte, porque talvez você possa ver. São esses tubos que eles colocaram basicamente como janelas para entrar ar e ter uma circulação de ar. E se você olha assim à distância, parece olhos. Agora, a ponte atrás de mim, ela tem uma história que tem a ver com o tema do vídeo de hoje, como você muito bem viu aí no título. Essa ponte das mentiras, vem porque lá no século XIX, quando os homens juravam valores, quando os homens juravam tudo aquilo que eles iam ter com as suas belas donzelas, depois esses relacionamentos acabavam e diziam que a culpa era da ponte, porque normalmente os homens dessa cidade iam nessa ponte pedir as belas donzelas em casamento e fazer estas juras de amor. E é por isso que depois ficou conhecida como a Ponte das Mentiras. Mentiras, pessoas que mentem. Como você outra vez muito bem viu no título, homens afeminados. Esses homens, na maioria das vezes, meu amigo, são homens mentirosos. E aqui se engana aquele que possa acreditar que eu estou falando sobre os homens homossexuais. Contra eles, eu não tenho absolutamente nada contra, porque eles fazem o que eles quiserem, né? Se você quer fazer sexo com o seu Sibiu, fique à vontade, isso não é da minha conta. O que eu me refiro com os homens afeminados são esses homens ditos heterossexuais que usam esse afeminamento da sua personalidade, das suas características, como uma estratégia, não só para se envolver com as belas donzelas, mas uma estratégia social e, em alguns âmbitos, você poderia até dizer política, cultural, mas aqui eu vou me reservar para falar somente sobre esta estratégia de relacionamentos e um pouco sobre essa estratégia social. Mas Luiz, que credibilidade você tem para falar sobre os homens afeminados, já que você é um homem que exala masculinidade, um homem firme, que coloca limites, que sabe liderar uma mulher, um homem que não está em busca da aprovação alheia como um homem afeminado? Que credibilidade você tem para falar sobre esses homens? Meu amigo, eu posso dizer nesse caso, felizmente, eu tive a oportunidade de conviver por muito tempo ao redor destes homens. Para aqueles que não sabem, eu sou formado em cinema. Então você imagina que qualquer que seja, normalmente, as áreas humanas e principalmente artísticas de universidade estão recheadas desses homens femininos. Então, lá para o ano de 2011 até 2015, quando eu terminei a minha faculdade, foi, digamos assim, o começo da feminilização destes homens, aonde eles começaram a, de várias formas, ganhar créditos sociais e, em algumas situações específicas, que eu vou me aprofundar um pouco mais para frente, também algum crédito e algum sucesso com as mulheres performando dessa maneira feminista não, dessa forma feminina. Não só eu tive essa grande experiência de presenciar e ver como eles se comportam na minha época de faculdade, mas também depois, alguns anos depois, quando eu morava em Los Angeles, que eu trabalhava na indústria de cinema, e aí você não tem a menor dúvida que eles estão por todas as partes, porque justamente se existe uma cidade
que você consegue créditos sociais por ser um homem mais afeminado, essa cidade é a Cidade dos Anjos, onde a indústria cinematográfica molda a cabeça de basicamente o mundo todo. Então lá eu também tive a experiência e a oportunidade de conviver com esses caras e entender exatamente como eles são. Isso me dá credibilidade para fazer esta análise sociológica e psicológica desses homens afeminados. Para que não caiba dúvida de quem eu estou falando especificamente, são aqueles caras que, sem dúvida nenhuma, são heterossexuais. Eles não são homossexuais, eles não têm qualquer tipo de desejo sexual em homens, porém eles têm essas características e essas atitudes mais femininas. Quais são elas? São caras que falam com a voz fina, são caras que requebram demais, são caras que, qualquer que seja a ideia que uma mulher possa dizer, independente da maior groselha que ela possa dizer, ele sempre vai falar, não, mas ela tá certa, não, mas é o ponto de vista dela. Ou seja, o cara perde o discernimento do certo e do errado. É muito estimulado por toda essa onda que teve, principalmente nos Estados Unidos, daquela Me Too, onde todas as mulheres deveriam ser ouvidas, independente dela. Believe all women. Tinha uma frase muito famosa na época que era Believe all women. Acredite em todas as mulheres. E é tipo assim, como assim acredite em todas as mulheres? Você tá me dizendo que elas não têm a capacidade de mentir? Você tá me dizendo que as mulheres não têm a capacidade de manipular, de usar de benefícios estratégicos sociais para o seu próprio bem? Se você está disposto a me fazer este argumento, você não passa de um retardado, além de ser um cara afeminado, você não passa de um imbecil. Porque tal qual homens, todos os seres humanos têm o poder e têm a predisposição para manipular os outros para seu próprio benefício. E as mulheres não fogem desta categoria. Então todos esses homens que empoderam as mulheres, que acreditam que elas devem ser deusas intocáveis, esses homens são esses caras femininos. E em alguns casos não para por aí. Porque eu também, na minha faculdade, na minha época de Los Angeles, e mais recente também, trabalhando na indústria do Brasil, em lugares onde essas pessoas também fazem parte, você vê, às vezes, algum homem que se diz bissexual, né? E aí eu te digo, meu amigo, bissexual? Se eu te falar, me fala um cara que você se sente atraído, ele vai falar um cara, você estaria disposto a chupar a rola dele? Ai, não é isso. É que eu só gosto de ficar junto com homens, de encostar... Enfim, qualquer que seja a desculpa que esse falso socialmente diria, não é a verdade. Por que esses caras muitas vezes fazem isso? Porque no meio artístico, no meio onde essas pessoas andam, aonde essas pessoas colocam as suas ideias, é tudo liberado. Tudo pode, você está quebrando barreiras em se tornar um cara único, que quebra paradigmas, e você é um revolucionário. Você deve ser incentivado por ser único, por explorar toda a sua individualidade. Essa, de forma geral, é a mentalidade do meio artístico. Só que muitos confundem, qualquer que seja a trilha artística que você deve traçar, motivado por essa ideia, e começam a incorporar pontos sociais que ele acredita adquirir quando ele, por exemplo, fala que ele também se sente atraído por homem. E aqui eu digo porque eu conheço, é simplesmente experiência de vida. Ai, Luiz, mas você está sendo machista, você está sendo racista, você está sendo homofóbico. Não, é simplesmente porque eu tenho experiência de vida. Quando eu vejo um vigarista, que na verdade ele é heterossexual, porque ele sai com mulheres o tempo todo, e ele fala que é bissexual, mas ele não transa com homens, ele só gosta de ficar beijando, e na verdade ele nem sai com esses caras, né? Muitas vezes nem sai. É só uma coisa que ele diz do coração pra fora, né? Então, quando você percebe que o cara opera dessa forma, na verdade o que ele tá fazendo é simplesmente usando dos benefícios sociais que existem na nossa cultura hoje, de te encorajar a ser uma pessoa diferente, a ser uma pessoa que quebra barreiras para benefício próprio. Não à toa você vê que a maioria das pessoas que tem esse tipo de mentalidade de tipo, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, são caras que muitas vezes operam nesses meios, né? Você não vê um cara, um mecânico, você não vê um caminhoneiro, você não vê um cara CEO de uma empresa que demanda que ele seja um líder masculino. E aqui, para que
fique registrado. Não quer dizer que essas áreas que eu acabo de dizer, o caminhoneiro, o mecânico, o CEO que necessita uma essência masculina para liderar, não quer dizer que nessas áreas não hajam homens homossexuais. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por mais que você possa dizer que o número é muito inferior que, por exemplo, maquiador, cabeleireiro, enfermeiro, comissário de bordo, que são profissões que normalmente vão haver mais homens sexuais. E isso é uma realidade. Não vê, ai não, de onde você tirou isso? É só observação da vida real, meu amigo. Não preciso sair um estudo de Harvard para me falar que o que eu tô vendo é certo ou errado. É baseado na minha experiência de vida. Eu vejo mais comissários de bordo homossexuais do que caminhoneiros. O ponto é que nessas áreas também vão haver homens homossexuais, por menor que sejam os números comparado com outras profissões. Porém, esses caras que eu tô dizendo aqui, que usam da feminilidade como uma estratégia social, eles não estão nessas áreas, muitas vezes, mesmo nas áreas que tendem a ter mais homens sexuais. Ele, na maioria das vezes, são pessoas que são no meio artístico. E é por isso que eu quero trazer esse ponto aqui, porque esses caras não passam de um bando de hipócritas, rapaziada. Se você se depara com esse tipo de caras, ou se você vê qualquer tipo de conteúdo, eu não tô falando pra você ir lá xingar o cara, pra você bater no cara, não é nada disso. É simplesmente pra você entender a hipocrisia de um cara que opera dessa forma, de um cara que traz aspectos femininos que, como qualquer outro homem, todos nós temos aspectos femininos. Eu também tenho, eu também consigo ser um cara mais sentimental, eu consigo ser um cara empático, eu por vezes posso me sentir triste e até chorar em algum momento. Não tem nada de errado em você ter um aspecto feminino dentro de você. O ponto é que esses caras usam tudo isso como uma estratégia social. Eles usam isso para se beneficiar, seja com a publicidade, seja com o público politicamente correto, que você não tem a menor dúvida que está em todas as partes do nosso país, seja porque ele quer ser conhecido como um cara que quebra barreiras. E aí você percebe que, na verdade, nunca nem foi pelo seu próprio talento. Nunca foi porque ele é um artista inegavelmente talentoso, que ele é bom no que ele faz. É simplesmente porque ele entendeu essa estratégia social. E, até certo ponto, meu amigo, créditos pra você. Se você opera dessa forma, créditos pra você. Diferente de outros artistas, você poderia dizer que muitas vezes acabam não tendo os mesmos logros que você atinge. Essa é uma profissão que, sem dúvida nenhuma, você deve saber operar dessa forma. Você deve ser um cara que sabe operar midiaticamente, socialmente, nos lugares onde você vai para receber convites, para receber propostas. Então, até certo ponto, eu até respeito a estratégia que você acaba tendo, porque é uma estratégia que, sem dúvida nenhuma, você vem tendo êxito. Agora, como homem, como um homem que opera no universo e que sabe que tudo que vai e volta, tudo que você emana volta pra você, eu não consigo te respeitar. E sei que essa estratégia é uma estratégia pobre, hipócrita, e muitas vezes quando você se olha no espelho é dessa mesma forma que você sente a respeito de você mesmo. E aí quando você sai no mundo social, você coloca essa máscara. Então, rapaziada, essa era a análise sociológica, psicológica que eu tinha a respeito desse tema. São caras que não são em todos os meios que você vai se deparar com eles, porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, eles estão reservados no ambiente artístico. Talvez você veja em alguns lugares, por exemplo, na faculdade ou em círculos sociais, quando o cara tem esse tipo de atitude porque ele está querendo algum tipo de benefício com as mulheres ali, para que as mulheres pensem que ele possa ser um pouco menos ofensivo ou não tão agressivo e masculino a ponto de assustá-la, e ele usa isso como uma estratégia. Você não precisa ter medo de mim, você pode ficar tranquila, eu sou um cara que também gosta de homens, então eu tenho esse aspecto feminino. Muitas vezes o que você poderia chamar, que é conhecido como o esquerdomacho, esse cara que acredita que tudo vale a pena. Mas, outra vez, não são caras que você deve se envolver, porque esses caras, se eles estão dispostos a fingir propriamente quem eles são e o que eles gostam para atingir um certo nível social, não são caras que são caras, na verdade, que vão fazer de tudo e um pouco mais para passar por cima das pessoas, para não se queimar. Ele está disposto a
a ferrar os outros, como aí eu posso dizer que eu já vi muitos fazerem no meu círculo social, não especificamente comigo, mas com outras pessoas, porque isso daí é tudo um bando de ratazana, um monte de serpente. Isso era o que eu tinha pra hoje. Sinfonia de ideias, você já sabe, quando eu venho aqui é pra falar do coração. Me diz aí o que você achou. Me diz aí, ai, homofóbico, racista. Que mais que chamam essas merda aí? Eu não tô nem aí pro que você pensa. Se tem um problema comigo, vem falar na minha cara e a gente resolve isso daí. Mas por hoje é isso, como sempre, sem mimimi.